A ministra Maria Cláudia Buchianneri, do TSE, voltou atrás, suspendeu aquele direito de resposta que dava a Lula 164 inserções na propaganda eleitoral do seu opositor Jair Bolsonaro. Vamos conversar com o Pedro Nogueira, que vai trazer as informações desta decisão de Maria Cláudia Buchianneri. Pode contar, Pedro. Muito bem-vindo. Oi, Evandro. Bom dia, Marcela. Vamos falar então sobre essas 164 inserções que dariam quase 1h30 a mais de programação para o ex-presidente Lula durante a próxima semana, no horário eleitoral gratuito. O que aconteceu foi que esse direito de resposta, ele se refere a uma série de peças veiculadas pela campanha do presidente Jair Bolsonaro que associam Lula ao crime organizado e também apontam ali que ele teria sido o candidato mais votado nos presídios do Brasil durante o primeiro turno. A Procuradoria-Geral Eleitoral já tinha se posicionado sobre esse assunto e apontado que era contra, essa concessão, porque a intervenção da Justiça Eleitoral na programação do horário eleitoral gratuito, na propaganda, precisa ser mínima. Então, além desse pronunciamento do Ministério Público, teve também a fala anterior da ministra Maria Cláudia Buchianneri, que é a seguinte: ela afirmou que a peça publicitária não tem o que ela chama de fato chapadamente inverídico, porque tem informações ali de fontes jornalísticas. E sobre essa declaração dela, veio uma declaração do ministro Alexandre de Moraes, que é a seguinte, Evandro, isso é importante para fazer essa leitura que está sendo disputada aqui no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes afirma que a associação de diversos fatos verdadeiros para forçar uma conclusão falsa também pode ser considerado fake news, porque induz a pessoa ao erro de interpretação. No caso, então, não há data prevista para esse julgamento. A ministra determinou 24 horas para que a defesa de Bolsonaro se pronuncie e mais 24 horas para que a defesa de Lula também se posicione novamente antes que esse assunto vá ao plenário. Eu vou explicar rapidamente, Evandro, o que são essas inserções que a gente fala tanto aqui, das 164 inserções. Cada candidato, durante o segundo turno, tem direito a um determinado tempo de propaganda política. São 10 minutos por candidato, 5 num bloco da manhã e 5 num bloco no meio da noite. Além desses dois blocos, tem também 25 inserções para cada um, que são pequenos blocos de 30 segundos de propaganda. São aqueles blocos que a gente já viu no rádio, na TV, no meio dos comerciais ou nos intervalos da programação. E são essas inserções que estão em jogo, que acumuladas vão dar aí espaço a um dos candidatos no tempo do outro, a título de direito de resposta. Só para a gente encerrar, é bom lembrar que, em resultado de outras decisões, os dois candidatos ainda vão ter direito de resposta na próxima semana. Lula tem 20 inserções no espaço que havia sido destinado a Bolsonaro por causa de questionamentos anteriores, e Bolsonaro tem direito a 14 inserções no horário que teria sido destinado ao ex-presidente Lula nessa propaganda eleitoral. Volto com vocês no estúdio. Boa, Pedro, obrigada. Já vou chamar aqui, virar o telão, chamar a Basília Rodrigues. Olha só que maravilha. Ô, Basília, essa decisão ela é muito importante porque impacta diretamente na campanha no momento que é crucial para ambos os candidatos, né? O ex-presidente Lula teria mais tempo, isso está suspenso, não é que essa decisão foi derrubada. Agora ela será submetida ao plenário do TSE, mas não tem data para isso ainda, né? Com esses direitos de resposta, em outras palavras, vai ter Lula no programa eleitoral de Bolsonaro e vai ter Bolsonaro no programa eleitoral de Lula, né, no horário eleitoral, já que um conseguiu o direito de resposta do outro. A decisão ontem acaba reduzindo uma estratégia do QG de Luiz Inácio Lula da Silva, que é a de aproveitar desse contato com o eleitorado via televisão, via horário eleitoral, tem também no rádio, mas especialmente a televisão, por conta de toda essa narrativa visual, aproveitar desse espaço do horário eleitoral para substituir a ausência de Lula em vários dos debates. A assessoria de Luiz Inácio Lula da Silva já afirmou que ele não irá no debate que vai ser veiculado pelo SBT, também pelo maior pool de comunicação nestas eleições, do qual também faz parte a CNN. A mesma assessoria afirma que ele não irá no debate da Record no fim de semana agora, vai no da Band, que já aconteceu, e deve ir no da Globo
Globo, mas ao fim da campanha de segundo turno. A ausência de Lula nos debates seria então substituída por esta presença massiva aí no horário eleitoral, tanto no dele, né, no de Luiz Inácio Lula da Silva, quanto no do seu opositor, por meio de direitos de resposta. Até aqui estão mantidas ao menos 20 inserções, como bem colocou Pedro Nogueira, entradas, participações de Lula no ambiente do inimigo, né, no horário eleitoral de Bolsonaro. Eram 184 inserções, somando as 164 que estão suspensas agora e as 20 que ainda sobraram. Então a gente tem aí uma estratégia que vai ter o efeito contido com essa nova decisão da ministra Maria Cláudia Buchianeri e a expectativa do entendimento que virá pelo plenário do TSE. Já iria começar agora. Com essa mudança na decisão de Buchianeri, é uma estratégia que pode ficar para depois ou nem mesmo ser efetivada se o plenário do TSE acompanhar o entendimento da ministra relatora, né? Como a gente vê aí nas imagens agora na CNN Brasil. Eu estou desde cedo tentando saber junto ao Tribunal Superior Eleitoral o que vai acontecer. Se irão marcar como de praxe, uma sessão plenária na próxima terça-feira, ou se vai ter uma decisão neste meio tempo. O que eu ouço de integrantes do TSE, eles não querem invadir o jogo político. Então, naquilo que diz respeito a fatos públicos e notórios, ou seja, todo mundo sabe que o candidato Lula foi preso, assim como todo mundo sabe que o candidato Bolsonaro falou sim que meninas venezuelanas estariam fazendo programa naquela casa em São Sebastião. O uso, que é a região administrativa aqui de Brasília, o uso desses fatos configuraria um tipo de crime no horário eleitoral? Para alguns ministros do TSE, não, porque são fatos públicos e notórios. Então, já está aí de conhecimento de todo mundo. Mas a utilização destes fatos, dando uma outra configuração, tentando distorcer, né, esses fatos para influenciar no voto do eleitor, no momento que eu sempre repito, é um momento de formação, aqui, ó, na cabeça, no pensamento do eleitor, especialmente o indeciso, para quem irá o seu voto, se Lula ou Bolsonaro. Isso sim, na avaliação de ministros do TSE, é crime. A utilização desses fatos, por mais que sejam conhecidos de todos, se distorcidos, podem então gerar desinformação e comprometer o resultado dessas eleições. Esta palavra final ficará por conta do plenário do TSE, talvez até a terça-feira da semana que vem, a conferir. A gente vai estar aqui para analisar, inclusive, se isso acontecer de fato nessa previsão que você nos passou. Até já, Basília. Bom trabalho para você por aí.